Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso bate-papo gostoso num tema tão gostoso como o de hoje. Vamos falar sobre a música e os espíritos, como reagem. Hoje, dia 30 de julho de 2021, uma noite muito fria, nós vamos falar de uma coisa que aquece o coração. Iniciamos falando da música num fato, na sequência dos fatos da história, porque antigamente eles falavam que depois que o corpo desencarna, que a gente desencarna, a gente iria para um céu ou um ambiente, os mais felizes iriam para um céu ficar cantando e tocando harpa até o infinito afora, porque não existia o conceito espalhado, o conceito do reencarne, não era falado. Isso sempre existiu na Índia, é uma realidade por todos sabida. Mas a situação é completamente outra. A música é muito estimulante no pensar, no sentir. A música é motivadora, facilita muito a elevação dos espíritos em padrão vibratório. Ela sublima, auxilia o trabalho dos guias. Nós vamos falar sobre cada tipo de trabalho, como é que a música pode ajudar. Em resumo, a música sublimiza, torna sublime o caráter. Vai ajudando a sublimizar. Então, vamos entender o fato fundamental que assusta muita gente. Cor e som são associados e vamos dizer que eles interagem. Cor e som. Então, se eu produzo de alguma forma uma cor, esta cor tem um som também. E cada criação, inverso também, é verdadeiro, e cada criação que a gente elabora com o som, formar uma cor, vai ser limitada, vai ter um limite pela habilidade de quem está fazendo o som, o instrumento, ou a voz, ou também a eficiência. Eu desafino. Não vou fazer nada muito harmônico, emitindo, cantando. Mas um mestre em música, por exemplo, quando ele está tocando um instrumento que ele domina, ele vai construir figuras. Lembra o que eu mencionei, pensamentos, forma? Ele vai construir sobre si uma forma pensamento, e dos mais lindos, depende de que efeito ele vai poder alcançar, mas um mestre vai fazer uma música, um pensamento forma muito mais bonito, um cantor que saiba fazer bom uso da voz também, mas será uma forma em miniatura do que uma grande orquestra pode alcançar. Isso eu acho que vocês podem entender bem. Pega uma grandiosa orquestra, onde tocam excelentes instrumentistas, a formação dos pensamentos deles que estão tocando, somada com a energia dos que estão ouvindo, será uma grandiosa forma, imensa forma, que resultará para ser assistida, já já eu vou descrever, mas governado pelas mesmas leis de um cantor único. Forma pensamento, que esta forma é gerada por alguém tocando ou uma orquestra, essa forma não produz sons. É o resultado dos sons. E ela vai se formar como uma unidade em si. Muitos compositores clássicos, quando chegam do outro lado, que ouvem o que compuseram, eles correm na pauta e arrumam aquele trechinho que não ficou muito harmonioso, tem isso também. Então, a música emana
cor, e a cor rende músicas também, cada uma é restrita uma com a outra. Tem compositores que brincam: "Agora eu vou compor flores", e toca alguma coisa que o resultado é flor. O domínio é muito legal. Muito bem. Não podemos desprezar de jeito nenhum a lei do ritmo. A lei do ritmo. Então, o ritmo preside tudo no universo, o ano dura um ritmo, uma volta em torno dia e noite tem um ritmo nas 24 horas, então o ritmo preside toda a nossa vida dentro do universo, e a possibilidade que as músicas têm, tendo ritmos, cantadas ou não, eh, podem, com a cadência, ligar também a forma de orar. Vocês já viram pessoas que oram fazendo assim, cantando mantras. Enfim, eu vou falar mais tarde sobre os trabalhos na Umbanda, também eles usam muito. Completaremos isto, mas o ritmo faz parte, ok? Então, ao a gente se caprichar no movimento de religação, no movimento de religião, nós temos que viver, se a gente quer de fato fazer a religação a Deus, é um estado de vou me religar às minhas origens. Vou desenvolver trabalhos fraternais, ligada ao processo de origem minha que eu vim de Deus. Então, a gente nesta religação não dá para dispensar a música, e eu vou ler para vocês um trecho do livro Confissões de um Padre Morto, onde nosso irmão Oswaldo Polidoro descreve uma cena que é muito normal em trabalhos diferenciados do mundo espiritual. Vou ler. Um local de estudos de preces, análise de concepção, quando tiver recitação, declamação, que declamação também tem ritmo, quando tiver músicas, cantos, todas essas atividades humanas elevam a sintonia. Nesses locais, no final dessas atividades, seres de esferas mais elevadas vão se fazer visíveis, já estavam lá por sintonia, vão se fazer visíveis, tornando o espaço a coisa mais linda que até hoje pode se ver. Cores e sons são tais como nunca alguém pode supor que existem, além das formas belíssimas que alguns dos seres projetam no éter, porque a aura, quando está elevada, sintônica, harmonicamente também, emite cores e sons. Nós emitimos sons e cores, como arabescos vivos que se multiplicam. Seres, cores, sons, vibrações e flores. Flores porque são condensados energéticos. Por fim, neste dia que ele descreve, cantaram um hino de louvor ao divino monismo. Por todos, por nós e por eles, esse hino de louvor foi cantado por todos. E com a mentalização da suprema unidade que é Deus, a nossa forma de terra e céus, tão brilhantes se fizeram, que mal, mas muito mal, se podia olhar para aquilo. Então, no mundo espiritual tem muito isso. No dia a dia, nas atividades, a música é usada para enlevo, mas também para trabalho. E assim é quando a presença de espíritos mais elevados existem, presentes,
Até um trabalho como esse, eles enchem o ambiente de vibrações sublimes e transformam o ambiente. Por exemplo, nós estamos aqui e eu estou aqui do outro lado, pessoas querendo aprender. Esta ligação que se forma entre a pessoa que emite e as pessoas que querem entender, forma canais de recepção e emissão. São as graças de Deus que vêm desse formato. Muito bem, então vamos lá a detalhes. Já falamos da lei do ritmo, já falamos dessa descrição que o pai fez de um ambiente com razões mais elevadas, e agora nós vamos mencionar também que tem música no meio dos trabalhadores nos baixos planos. Eles precisam da música para ajudar no trabalho e para relaxar do trabalho realizado também. Por exemplo, aquele nosso irmão mencionado, Schoner, especialista em grandes socorristas, está no livro Da Vida Além do Véu, que ele tem um grupo de trabalhadores que canta. Eles fazem canto em coral para elevar o ambiente, para elevar eles mesmos, para tirar aquela coisa do trabalho pesado, porque eles têm que retemperar as vibrações depois que voltam, esquecer de todo aquele trabalho pesado que fizeram. Pretos velhos, por exemplo, eles trabalham e fazem uma ligação mais forte, uma ponte com os espíritos que vão tutelar eles quando vão para locais mais pesados. Quando eu falo pretos velhos, generalizo, amplifico para caboclos, índios. Então, eles fazem vibrar o ambiente astral de uma forma mais alta, cantando, e esses movimentos vão repetindo, vão repercutindo, essas evocações que eles fazem pelo canto, o coração emite e atrai esses elementos de energia que eles vão precisar. E faz a ponte com quem tem para dar. E aí, os elementais que a gente já mencionou condensam aquilo de emanações que estão presentes e se transformam numa forma de fortificar. Vamos embora, vamos para o trabalho, estamos bem. Essas músicas que os pretos velhos, os índios cantam nos trabalhos, que são chamados pontos, vou cantar o ponto de tal espírito, servem para isso, para reequilibrar o pensamento, pentear, vamos colocar entre aspas, pentear o pensamento de todo mundo em direção àquele motivo, àquela pessoa, àquele espírito. No começo podia estar vacilante, todo mundo pensando dispersado, e depois a harmonia em torno de todos eles. No trabalho de socorrismo da Grande Mãe, passou o trabalho da Grande Mãe Socorrista para a Maria Madalena. Maria Madalena ficou bastante tempo com o trabalho de socorrismo, mas ao mesmo tempo treinou a irmã Marta. A irmã Marta também agora sobe de plano, Madalena subiu, e agora o socorrismo amplo está na mão da nossa irmã Marta. Eles usam muito a música, mas muito. Por exemplo, não sei se vocês sabem, os baixios têm pântanos, então tem que ir em barco, junto com gente que conhece, para ir nesses barcos especializados e pegar a pessoa, e muitas vezes eles não conseguem sair do pântano para vir, eles falam, venha, venha, não estou conseguindo, eu não consigo levantar meu pé, eles estão fracos. Então, eles falam, que isso? Dá as mãos um para os outros, se ergue aí e cantem. Cantar é uma ferramenta. Cantem e assim vocês vão desviar a mente do pântano e a força volta. Ferramenta de trabalho.
o canto. Vagarosamente, com a música que eles escolhem, aquela vibração vai mudando e de mãos dadas eles chegam no local onde o socorrismo já está. Então, ajuda muito também a ouvir esta música, a não ouvir os gritos das pessoas que estão ficando. Então é uma barreira com a parte negativa que eles estão deixando para trás. Na Umbanda, essa invocação dos guias também é feita por cânticos, e não só guias, como ligação a Aruanda, que é o nome dos planos, de um plano mais celeste. Então, eles precisam desse apoio, esse apoio que ajuda a identificar para qual espírito, para qual foco estamos dando. Isso é muito poderoso, condensando energia, como eu falei. É um mantra, né? É um mantra. Eles usam a mente e ajuda a concentrar, e assim, aos poucos, até aquele congá todos onde eles se reúnem, vai ficando com um ritmo. Todo mundo vem dos vários lugares, tem pedidos, o ritmo ajuda a alterar no sentido de harmonizar. E aí as comunidades espirituais do mundo espiritual emanam aquela ajuda e pronto, os participantes se unem, encarnados e desencarnados. Mas, tem muitos lugares que usam a música também para o mal, porque conhecedores de todos, no mundo espiritual, todo mundo sabe que a música também tem o efeito do ritmo e pode ser usada para o mal. Ah, mas como? Tem espírito que usa uma... Ainda nós não passamos por aquele grandioso movimentar das placas tectônicas que vão provocar grandiosos efeitos físicos, e o dilúvio então se fará para a gente poder entrar na segunda metade evolutiva, depois que tiver a expulsão, a retirada daqui dos espíritos que não passaram na peneira para ficar. A peneira é o comportamento moral. Então, temos ainda espíritos que usam a música para o mal, sim, porque esses espíritos rebeldes sabem usar o ritmo para hipnotizar, deixar a pessoa meio tonta, e aí depois disso, dessa hipnotização, através do ritmo, da musicalidade, eles acabam desequilibrando e sendo usados. Também tem lugares que usam dança, que tem danças desse lado ou do outro, com aquele ambiente estranho, com vibrações desarmônicas, músicas com letra esquisita. Então, ali também tem espíritos que aproveitam e sugam energia e são usados. A partir daí, a gente vai entendendo que a sintonia, com essa sintonia desequilibrada, desarmonizada, a palavra certa, para todos os efeitos, pode ser a letra, pode ser a música, porque, pensa, dançar não é o erro, dançar pode ser santificado, você vê povos dançando, dançando em roda, dançando gostoso as danças do local, isso tudo é santificante porque produz alegria, isso o mundo espiritual espera, a ter alegria é a herança de Deus, mas usando-o pro bem, né? Agora, músicas esquisitas e letras com uma mensagem desequilibradora dos costumes, da moral, cuidado que a sintonia é muito forte, tá? É muito forte, muito rápida. Você pode estar bem, de repente você entra naquilo e acaba entrando num quadro negativo que vai sair como? Sozinho? Só se a mente estiver muito forte, porque vai precisar de ajuda e manter uma trilha de musicalidade para tocar na alma com bonitas palavras, tem que estar na mente para sair de lá, ou muita força para dizer, estou fora, essa música é esquisita, desligar, trocar, enfim.
Agora, nos recolhimentos gigantescos, tem muitas descrições dele, na Vida nos Mundos Invisíveis, tem descrição de, enfim, André Luiz também descreve uns recolhimentos maiores, mas A Vida Além do Véu, enfim, é muita gente recolhida, diferenciados. Então, esses recolhimentos precisam de um líder e precisam de soluções rápidas. Tem um socorrismo que foi descrito num desses livros, dessas coleções, que eles tiraram e mostraram para todo mundo: olha, o teu líder aqui está indo embora preso, vocês estão soltos. Só que eles estão lá sofrendo faz tanto tempo que eles ficam assim, eles perderam a vontade própria, eles perderam a condição de individualidade, só estavam lá obedecendo para não apanhar. Então, o líder dos socorristas pede que um dos espíritos do grupo que foi, que nem era grande, vem, e ele é cantor, mas ele é cantor especialista para isso. Ele eleva a voz poderosa dele, ele põe a vontade na mente e canta uma melodia gostosa, e enquanto ele cantava, os corações daquela gente começou a... Conforme o assunto, e a música é gostosa, e a música é alegre, eles vão começando a... Nossa, música desse tipo, faz tanto tempo que eu não ouço. E eles devagarinho percebem que o medo, principalmente o medo, vai indo embora, porque eles vão lembrando, o cara está indo embora. Nós estamos aqui sozinhos, então eles começam a tentar cantar o refrão da música, enfim. E a luz, que era o ambiente escuro, avermelhado, aquela luz que parece que só tem uma fogueira, também começa a invadir uma sensação, junto com a luz, vai mudando e vai começando a ter um ambiente jovial, sabe? Um olha para o outro e ri, faz tempo que eles não dão risada, e, enfim, o corpo começa a aquecer, a gele do ambiente, então a brisa começa a aparecer, aquele alívio. Vocês me perguntariam, mas que tema era esse? Religioso, falando de Deus? Não, não naquele instante, porque ele é uma música que chamava para uma brincadeira, para uma alegria, chamando o espírito para a primavera, para as manhãs que vão nascendo, pássaros que, perdão, pássaros que cantam. Então, isso remete a uma lembrança que eu tenho do meu passado, o meu passado. Eu vou lembrando das manhãs, do sol nascendo, tudo isso, um riozinho, enfim. Não tem palavras remetendo ainda a pensa no que você errou. Isso não é hora. Você tem que lembrar que você é uma pessoa, que você tem lembranças boas. Então, essa música estimulava as individualidades de cada um, o prazer de viver, a alegria de ter amigos, porque lá eles tinham amigos. Eles não ficaram ha-ha-ha alegres, não, não é isto. Não dava. Eram décadas de sofrimento. Mas agora sim, eles no mesmo lugar vão lembrando coisas gostosas do seu passado. Quando a música acabou, eles nem se mexiam, eles ficaram inebriados com aquilo que a música trouxe da minha origem. Nossa, eu comecei a lembrar de onde eu sou, da minha casa de família, enfim, e a pulsação de vida e energia começa a envolver eles, e eles, entre si, eles fizeram, assim, uma análise de tudo aquilo que aconteceu conosco e que está terminando. Portanto, esta música foi composta com ciência cósmica, para mexer nas almas. Vai olhando a importância da letra.
Outro lugar que a música é muito importante, e falei do socorrismo, e agora o socorrismo muito maior, mas festas grandes, comemorações, como Natal. De Natal eu vou falar de uma festa de Natal onde Jesus apareceu, mas cerimônias e encontros de grupos entre planos, assim, algum plano mais elevado vai mandar um grupo. Esses grupos, esses trabalhadores, por exemplo, mesmo aqueles que constroem prédios, trabalharam juntos, terminou. Nós acabamos a construção deste edifício, esse grupo trabalhou forte. Você imagina a hora que termina? Se aqui o pessoal já faz festa, imagina lá que tem essas manifestações maravilhosas, música e alegria. Então, essa presença dos irmãos superiores que vêm cumprimentar, parabéns, vocês terminaram, ficou lindo. Então, isso tudo tem cenas maravilhosas que são descritas em vários volumes de vários livros. Agora, também, na presença de encontro de espíritos do alto, no livro A Volta de Jesus Cristo descreve que um plano vem visitar outro. Então, eles ficam esperando quando é que vai chegar, pode ser um plano, um grupo de médicos, um grupo de músicos, um grupo, enfim, do alto vem um grupo para falar conosco. Então, eles ficam esperando e quando alguém vê, estão chegando, eles tocam trombeta, eles tocam música, como aqui, e eu vou ler até para vocês um trecho, porque eles, em oração, por exemplo, quando eles entram em oração para agradecer, ou quando tem encontro, por exemplo, de músicos daqui esperando músicos de lá, o grupo de lá vem vindo e eles vêm volitando no formato de uma lira, que é o símbolo da música, por exemplo. Olha que carinho, estou chegando, já vem música na frente e eles vêm vindo no formato de uma lira. Agora, momentos de oração, por exemplo, eu vou ler para vocês, quando inicia uma oração, o que que a gente faz? A gente busca os mais altos planos para que os espíritos mais elevados nos deem a sustentação. Então, no livro O Grande Cisma, vai ter este trecho que eu vou ler para vocês. Meus olhos viram então o que para mim era inconcebível. No firmamento estrelado foi abrindo, 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 clareando até que chegou a brilhar de uma forma que ofuscou minhas vistas. Eu teimava em continuar olhando, vencendo aquele brilho, e sentia um prazer de vitória. Da abertura brilhante surgiu uma multidão incontável e a música, pela abertura, junto com aquele brilho, descia para a terra de uma forma que não tinha comparação em beleza e em glória. E do seio daquela multidão de visitantes dos altos planos surgiu Jesus. Essa descrição, vejam que ele diz, Jesus veio ensanguentado. É um símbolo para dizer que vale a pena o sacrifício. Não é que ele estava sangrando naquela hora. É uma simbologia do mundo espiritual. Jesus vindo todo em brilho e glória, com o sangue, mostrando que valeu a pena o sacrifício, sorrindo, e dele saía amor e confiança, que batia nas pessoas, e as pessoas, quando termina, eles ficam, não tem palavras, depois de uma vidência dessa. Falando de músicos, nós vamos conhecer as características dos lugares onde eles moram. Como assim eles moram? Eles moram em condomínio, igual aqui.
Eles preferem morar em grupos, porque ligados pelo interesse há maior união. Então, eles moram nesses condomínios e, porque os efeitos são os mesmos que eles buscam, então eles se reúnem conforme o efeito. Alguém quer trabalhar, aprender como inspirar. O outro quer trabalhar com a música, mas como é que eu vou estudar para a cura? Alguém pode, por exemplo, estudar o método de chegar à letra ou uma música inteira aos encarnados para que a música seja de melhor plano, de maior alcance. Outros trabalham juntos com música clássica, música sacra, e eles querem o efeito, eles querem que fique perto também de construtores de instrumentos, que eles querem aprimorar, ver se você consegue um timbre assim e assado, enfim. Então, eles trabalham e moram perto. Tem eu não lembro agora, que tocava violão bem das antigas, assim, que perguntaram para ele, através da mediunidade, como é que você está? Ele falou, vocês não têm ideia o que é tocar violão aqui. O que é o violão aqui no mundo espiritual? Ele estava encantado com os instrumentos que ele recebeu. Então, os que inspiram, comentam, a gente desce para inspirar uma música maravilhosa, mas nem tudo que a gente quer passar de cérebro para cérebro, de mente para mente, chega igual. Então, a gente vem com a música, mas o resultado nem sempre é o que a gente queria, e a culpa não é deles, né? Porque vai valer muito a peneira que cada um é e como recebe. Então, por exemplo, os médicos recebem muito efeito benéfico nas vibrações do cérebro dos doentes quando eles usam a música adequada. Então, agora é que está começando o uso medicinal da música, aqui, mais sério. Eles já pesquisaram, tem certo timbre de afinação que não é bom para o cérebro, certos ritmos não são harmônicos para o cérebro. O pessoal adora, toca, mas para o cérebro não tem nada melhor do que altos planos enviarem músicas mais de acordo. Pode ser mais alegre, mais suave, mas muita coisa vai mudar em termos de música quando a abertura entre os dois planos for maior. No livro Céu Maravilhoso, descreve a cena de um médico impondo as mãos na cabeça e ele começa a rezar. O médico espiritual colocando e começa a rezar enquanto, claro, por causa dos brilhos que saem da mão, vem uma música. E essa música produz ondas suaves em torno do cérebro da pessoa doente. E aí amplia, vai para todo o ambiente e os doentes começam a querer dormir, não estava conseguindo dormir, reposam, tem alívio de dor. Pessoal, para a doença é remédio, porque vocês já lembram que estudamos que as ondas podem produzir em nós doenças e cura, juntamente com a água. Eu vou falar sobre a água depois. E então, alinhando as ondas mentais, vai tornando harmônico todo o funcionamento do corpo. E a música promove isso, ela estimula a mente para criações mentais superiores, em sintonia com aquela música, e acaba também suavizando vibrações, emoções que eram conturbadas. Pode imaginar para onde vai parar tudo isso? Mas é óbvio
que o papel da intenção daquele que produziu a música. Eu quero produzir uma música que atinja alguém triste. Eu quero produzir a música que espante novatos, porque tem um exemplo, a pianista dessas coleções toca rapidinho para mostrar para alguém que acabou de chegar do mundo espiritual encarnado no nosso mundo aqui, vem ver o que que pode acontecer com a música, e o pianista toca rapidinho uma música curta, que forma uma imensa bola azul. Aí a pessoa que acabou de chegar: "Mas como? Mas enfim, depois vai todo mundo aprendendo. Então a intenção pode produzir uma boa música, como também, desarmonicamente falando, levar para uma disposição mais negativa. Mas, quando a pessoa emite aquela vontade, ela de fabricar uma boa música, ela tem que conhecer, ela tem que estudar. Vocês percebem que o ritmo, uma valsa não produz em nós o mesmo mesma resposta do que um samba, a vontade corporal é outra do que uma música suave, tocada só, enfim. Então, isto precisa ser estudado. Os detalhes vão abrindo conforme vai o aluno musical vai progredindo. E quem tem aptidão para estudar isso aí, não falta curso, condições propostas para todos aqueles que querem fazer. Isso está colocado, inclusive, no livro que o pai escreveu, o Pentecoste, que não falta lugar para estudar e para ser o melhor naquela vontade que se tem de ajudar através da música. Tem roqueiro por aí que desencarnou, percebeu que as letras não foram muito felizes e estão tocando rock lá para baixo, com letras convidando, desta vez, já que estão mais conscientes, estão tocando rock com letras convidando para o acerto, para a harmonia, chamando para a alegria. Olha o que é trabalhar com música. Mas aí, se eu vou falando que tudo que emite cor tem música, quando a gente canta emite cor, poderiam as pessoas pensar assim: "Caramba, então é som o tempo inteiro? É uma quantidade, imensa de pessoas pensando, cantando e com som, enfim?". Então não é assim não. Eh, o que nós temos é vontade de isolar. Não sei se vocês lembram que a gente pode, com o pensamento, pensar assim: "Não quero ouvir agora, eu quero ficar sozinho". Isto pode acontecer. Não quero me manter ligada no som, eu estou precisando ficar no silêncio. Isto pode acontecer e a gente controla. O ouvido e a emissão também, não é som o tempo inteiro não. Mas quando a gente quer a música, é só buscar mentalmente que a música vai aparecer de novo em qualquer lugar. Como assim em qualquer lugar? Nós vamos ver já já nos passos, nas águas, enfim. Uma pessoa que está tocando inspirada, quando a gente vai em algum lugar e que a pessoa, todo mundo fala: fulana ou beltrano, toca para nós", e ela toca inspirada, sentindo a música, dela vai partir o primeiro que o semblante enquanto está tocando muda. A pessoa muda, ela não fica com o mesmo rosto de jeito nenhum, mas de dentro dela começa a repetir reflexos, eles vão surgindo, a pessoa emana brilho, cantando ou não, se começar a cantar também, e nesse estágio de inspiração,
tudo aquilo que ela emana vai tomar conta e vai atingir os corações das pessoas. E esta emotividade que fica no ar, e ela transfigurada vai emitindo mente e o som cores. Tudo isso arrebata o espírito de quem está em torno de si, e quando a letra da música é uma oração, vocês podem imaginar, soma o foco, soma o som que ela toca, sentido, soma a emissão mental, o brilho e as formas, pensamento, tudo isso, vou ler para você o que a pessoa sentiu ao descrever essa moça tocando. A prece me tocou as profundas fibras do coração. Nunca eu meditei na grandeza de Deus como naquele instante que aquela alma santificada falava de Deus, com a com a maravilha das suas riquezas espirituais. As luzes brilhantes, prodigiosas, jorravam do alto sobre a artista, envolvia ela num arco-íris de efeito magnético, e com admiração em elevo eu observei que dela partiam flores azuis que se espalhava sobre todos nós. Toda aquela jarro jorravam essas flores, batendo em todos que ouviam. Isso pode acontecer um momento de enlevo coletivo. Por isso, eu comento com vocês, se vocês perceberem, não percam esse momento, entrem em sintonia com a música, com a letra, e fechando os olhos, viaje e busca o que a oração em forma de música convidou. Então, por exemplo, há uma descrição, até agora não falamos do cenário. Do outro lado tem teatros grandiosos, no formato que nem o Coliseu, assim, gigantescos. Você entrando lá, você sabe direitinho qual é o teu lugar. Mas quem é o novato vai ser convidado, vamos assistir lá fora. Porque, óbvio, se vem uma orquestra, você imagina o tamanho da forma pensamento que vai formar. Mas eu vou descrever justamente esse cenário da pessoa que foi assistir lá fora, e ela descreve os detalhes. Na beira do lago que tinha ali, ali eles jogavam várias torres em volta, e cada torre jogava para uma torre central que unia como se fosse um microfone único. E eles sentaram na beira do lago, não no teatro, mas dessa vez na beira de um lago. Ele falou, nem vou descrever a música com os efeitos celestiais, porque na língua terrestre não tenho como descrever, mas eu vou dar para vocês, tentar descrever o efeito que fez em nós. Então ele começa a falar. O amor se espalha, que todos ficam tomados por sentimentos diferenciados, e não é só a beleza do cenário e o amor, porque um não é o outro, tem uma diferença entre as duas palavras. Estar belo é uma coisa e gerar o amor, sair de nós o amor, é outro sentimento. O amor ali era de modificar o sentimento de todos. E aí as faces das pessoas, as cores começam a mudar, as pessoas mudam a sua face para um olhar diferenciado, as árvores ficam com as cores mais profundas, os vegetais, a atmosfera vai ficando
Não o ar transparente que nós temos aqui, mas o ar vai ganhando, a atmosfera vai ganhando tonalidades de um arco-íris, mas não é em arco. Todos as cores se misturam, formando um vapor, mas esse vapor não esconde o que tem para trás, são as cores vaporizadas ali. E a água reflete essas cores, então aquilo toma conta, aquele como é que eu vou descrever que fica cor no ar, no reflexo, e se movimentando, formando desenhos, assim, efeitos. Os animais e os pássaros, que sempre no mundo espiritual superior, eles não têm medo, os passarinhos sentam do teu lado, no teu ombro para ver aquilo. Fica todo mundo perto. E correspondiam também. Então, esse rapaz que descreve na Vida Além do Véu 1, ele fala de um passarinho branco que sentou perto dele, que quando ele olhou para o passarinho, ele estava num cantinho também, quietinho, olhando, e as peninhas ficaram primeiro cintilante, é como se ele, passarinho, ficasse transparente e com cor de fogo, dourado. Quando essa neblina se esvanece vagarosamente e a música terminou, lentamente, como ninguém percebe, né, a hora que um arco-íris entre nós acaba, lá é a mesma coisa. Quando as pessoas param de pensar e de acompanhar, lentamente aquelas cores vão embora, mas o efeito de paz que está dentro de todos, esse fica. Um olha para o outro e não tem como dizer estamos perto um do outro através dessa paz. Agora, a orquestra que eu mencionei para vocês, tocando aqui tem quantos? Lá tem 200, mais do que isso, mestres daquele instrumento. Então, eles tocam conhecedores do efeito que cada um vai ter, e a qualidade de som é pura, não temos um teatro ali no mundo espiritual que abafe o som. É o som mais puro, a combinação dos efeitos é perfeita, porque a luz vai mostrar, os efeitos vão mostrar que está tudo harmônico. Então, aquela formação começa a flutuar, superfície acima, começa a subir em cima da orquestra e sobre a cabeça de cada um que está tocando vai formando aquela forma e o colorido vai formar como se fosse um telhado, um domo, uma cobertura, e aquele colorido muda e vai ficando com colunas ou não, depende do ritmo, como já mencionei. Então, a música não é só do outro lado para ser ouvida, a música pode ser vista e mexe com o interior das pessoas, e aquilo, a forma afeta a inteligência espiritual, sabe? Afeta, parece que as pessoas, a influência penetra na mente e abre, quem está observando aquilo se abre espiritualmente, e também, mesmo que tenha sido uma orquestra tocando, ela também vai esmaecer. E não tem, é bom que a gente já entenda desde já, não tem música que não forme uma forma de cor, harmônica ou não, que se a música for desarmônica, a formação é escura, desarmônica, não tem isso. Não tem formar uma música, um som, sem a cor estar presente. Não tem isso. É por isso que flores, quando no mundo espiritual as pessoas estão caminhando e olham para um canteiro com flor, se parar e procurar ver, tem som, aquele canteiro, aquela flor. Também tem um sonzinho. A harmonia do outro lado é lei fundamental. Ela busca todos
os lugares buscam ser harmônicos. Ai, mas lá embaixo, eles vão percebendo que não estão harmônicos e começam a querer sair de lá. A harmonia é lei no fundamento do mundo espiritual. Não pode haver conflito. Então tudo puxa para a harmonia. A água tem música, a fonte tem música e também o conjunto de fontes pode ter harmonia. Como assim? Cada uma das fontes pode ter sido construída pensando no som que vai emitir quando a água cai, quando a água sai. E aí, obviamente, que se vai ter som, vai ter luzes também. Aqui a gente tem muita fonte que tem cores, só que é lâmpada, lá não é lâmpada, é fenômeno natural espiritual, no mundo espiritual. Então eles montam praças e dá para tocar sons, sequência de sons que formam uma música curtinha. Então a água vai brilhando, espirrando cores e forma sons, um pedacinho de alguma música, enfim, é uma combinação perfeita de visão e audição. Uma combinação perfeita, tá bom? Vocês imaginam? Então tem toques que eles sabem, essa música está tocando, está na hora da gente se reunir para a oração. Até isso. Vou falar então, caminhando para o final, de uma manifestação que Jesus fez, sempre faz, na época do Natal, por exemplo, que nós encarnados pensamos mais nele. É erro, porque dia virá em que todos nós usaremos nosso divino exemplo de conduta como filtro para nossa própria conduta. Ele faria? Não, eu também não vou fazer. Mas enfim, as pessoas se reúnem nos lugares onde vai ter a manifestação de Natal. Eu vou resumir, vocês busquem na coleção A Vida Além do Véu, A Vida nos Mundos Invisíveis, porque lá tem a descrição. Numa manifestação natalina, as pessoas começaram a cantar com o coral que veio junto com Jesus. Jesus chegou criança e crianças cantavam em formato, em coral feminino, masculino, vozes e depois todo mundo unido e os adultos também que faziam parte daquele cenário. Então, isso é na Vida Além do Véu. E nessa manifestação, o cenário era uma floresta, como pode não ser. Jesus entrou nessa floresta, tinha um rio, eles vieram de barquinho, as crianças ganharam um bonezinho, um chapeuzinho, enfim, não vou falar mais detalhe. Mas as árvores foram ficando, conforme a música ficava mais sublime, as árvores foram ficando cada vez mais transparentes, e eu não sei se eu vou me explicar, mas mais vivas, pulsantes, e as luzes de muitas cores que as músicas cantadas, natalinas, cantadas pelo o solista era o próprio menino, garoto Jesus, ele veio como um garoto, e pássaros passando para lá e para cá também, era um hino de alegria. As crianças cantaram esse hino de alegria e quando terminou essa manifestação, Jesus deixou o seu recado, alegria pelas crianças, tudo lindo, água, eles vinham de barquinho, foram embora, a Mãe Maria veio com moças junto dela, durou um certo tempo, mas eu estou mencionando resumido, só esse pedacinho que as crianças todas cantaram, enfim, tudo muito lindo nas manifestações que acontecem no mundo espiritual. O mundo espiritual não é só trabalho. Muito bem. Nós vamos então terminar com um trecho que foi no livro Moral, Amor e Revelação. Esse livro é divino, claro, como todos. E ele, Oswaldo Polidoro, nosso grande irmão, esses livros todos estão no site, tá?
GD Patriarca Jacó tem um local ali para clicar e pegar todos os... Ah, eu moro lá longe, aqui no Tocantins não tem, aqui no Ceará não tem? Tem. Tem porque onde tiver internet, gdpatriarcajacó.org.br, download de qualquer um desses livros para ler com detalhe. Então, agora eu vou ler, depois vocês releiam para ver o resto de uma manifestação, de uma chamada para ir em uma reunião com espíritos de alto escalão, e o tema é música, vejam bem. Indo a caminho de outra região, foram vistos todos os grandes mestres da antiguidade que agora estão trabalhando, olha só, agora militam conjuntamente para que a excelsa doutrina do caminho, que agora tem o nome de divinismo, venha o mais breve atingir toda a Terra, a fim de tentar a renovação da humanidade. Tentar. Porque se não houver esta renovação da humanidade, se o comportamento não mudar, o tremendo cataclismo terá que vir. Eles tentaram. Chegando ao local que por si mesmo era tão divinizado que seria impossível revelar as condições, nós que seríamos encarnados que foram levados para lá. Nós fomos avisados no sentido de ouvir a música celestial e vão mentalizando a luz divina, o brilho de Deus. Esse era o convite. Para que aos poucos, ouvindo a música, sabendo que aquela luz vem de Deus pela sintonia dos altos planos, vai se ligando ao brilho de Deus para ir cada um se tornando sintônico, entrando em sintonia com Deus, a ponto de virmos a penetrar na divina ubiquidade, naquela qualidade que Deus tem de estar em todos os lugares. Então, a mente se abre para o infinito. E então, pense em viver em uníssono com Deus, nem que seja por alguns segundos. Entre na sintonia com Deus. E assim foi sendo feito, a mente procurava o Pai Divino naquela esfera que por si mesma era imensamente gloriosa, enquanto sons divinais ajudavam a intensificação vibratória, olha a importância da música, ajudavam a intensificação vibratória e aumentavam o poder da penetração íntima dentro do aconchego divino. E fomos entrando em Deus e Ele entrando em nós. Com maior atividade, porque Ele está dentro de nós, mas vocês entendem a interpenetração de sintonia. A melhor forma de dizer é essa, pois não haverá jamais uma união, uma divina conexão sem ser pelo íntimo da criatura e sem ser pela integração profunda, que é muito acima de uma simples visão íntima. É uma integração, é sentir, estou integrado a Deus. O êxtase, a visão íntima, é olhar de fora para alguma coisa divina, porque eu me aproximei. Mas a interpenetração entre o Pai Divino e o Filho, esse é o ideal. Minha mente é a mente dele, o que eu penso é ele, quando eu vou usar a justiça é eles, estou sendo um pedaço de Deus. Não sei se me expliquei melhor. Continuando aqui. É a convivência, é aquilo que Jesus representou e representa, como união por equidade vibratória.
equidade vibratória com Deus. Jesus é a representação que nós temos que atingir. E antes de mais nada, como divino modelo, ele é expressão daquilo que todos os filhos deverão vir a ser através do processo evolutivo. Perceberam? Foi a música que inicia esse desligar do eu egoísta para ir crescendo em mente e fazendo a interpenetração. Deus em mim, eu nele. Terminamos aqui. Escolham bem as músicas que vão ouvir. Escolham bem. Procurem sentir, sintam Deus em alguma música que você escolheu bem. Até a próxima, pessoal.